O programa hoje traz para você um assunto extremamente interessante. Síndrome de burnout. Você sabe o que é isso? Você sabe como adquirir essa síndrome? Você sabe que ela leva ao suicídio? Nós estamos aqui hoje com a advogada Elisa Tomás e ela vem explicar para a gente um pouquinho sobre como essa síndrome é adquirida, como que é cometida nas pessoas. Muita coisa vem dos trabalhos. Iremos ter aqui também uma culinária super gostosa. Este é o programa Simplesmente com Elusa Xavier e ele já está no ar. Nós trouxemos aqui hoje para vocês a doutora Elisa Tomás e ela vem falar sobre um assunto muito interessante. As coisas também vão evoluindo, não é verdade? Então é preciso que a gente fique atento a tantas coisas que aparecem. Olha só, ela vai falar para a gente sobre a síndrome de burnout. Doutora, falei direitinho? Falou. Prazer ter você aqui, muito obrigada de estar aqui é para colaborar com o nosso telespectador sobre um assunto tão interessante. Muito interessante, né? Que está em voga e precisa de ser passado para a sociedade para que nós possamos nos proteger contra as doenças psíquicas. Então fala pra gente, o que vem a ser a síndrome de burnout? A síndrome de burnout é um estado de estresse agudo que acomete muitos trabalhadores quando existe um desequilíbrio entre os fatores estressantes e os fatores de relaxamento entre a vida profissional e a vida social. Uhum. Ele só se dedica àquilo ali? Sim, é como se o trabalhador a primeira fase, né, da síndrome de burnout, o trabalhador ele desvia o foco da vida dele, da vida pessoal, profissional, do bem-estar dele e foca somente no trabalho, de forma que o centro da vida dele se torne o trabalho. Essa é a primeira fase da síndrome de burnout. Ok. A segunda fase já é a fase de esgotamento. O que é isso? É estresse, impaciência, o trabalhador começa a ficar angustiado e aí, com o acúmulo desses sentimentos, ele vai para a terceira fase, que é a fase mais grave da síndrome, que já é uma depressão mesmo, forte, né, que pode causar aí até a perda da vontade de viver, a perda da vontade de trabalhar, a não percepção do meio que ele vive, né, e em motivos agudos é motivo até para suicídio, com certeza. Exatamente. Por tudo que você falou. Exatamente. Evolui para esse quadro. Gente, muito interessante isso. Olha só, os principais fatores desse estresse, quais são? O que acontece no trabalho? Normalmente, os fatores de estresse são falta de reconhecimento do empregador para aquele empregado, a falta de sentimento de colaboração entre os colegas, cada um produz o seu, todo mundo concorre entre si. Né? Nossa, o sentimento de concorrência, metas imbatíveis, cobranças exageradas. O próprio trabalhador também pode ter a mania de ser perfeccionista e exagerado, e aí ele entra num ciclo de trabalho e desliga-se daquilo que traz bem-estar para ele, que é o convívio social e o próprio trabalho saudável, porque o trabalho ele é dignificante, só que ele passa a ser um peso. Né? Aqui, doutora, imagino eu que é um peso muito maior não, para ele, totalmente para ele, porque as pessoas que estão do lado, elas sentem, mas quem sofre é ele. Sim. Né? É algo muito triste, né? A depressão, o problema dela, síndrome de burnout, é uma depressão aguda, tá? É um estado de estresse agudo. Esse estado de estresse, a maior vítima é a pessoa. Infelizmente, ela faz outras pessoas sofrerem. Por quê? Porque ela se torna agressiva, impaciente, Isso nervosa. que eu ia te perguntar agora. Quem que vira essa pessoa? Essa pessoa é quem agora, depois dessa síndrome? Primeiro, ela deixa de ser um ser social, depois ela passa a ser alguém que se volta contra quem está ao redor por causa de um estresse exagerado. E depois ela passa a então não querer mais essa vida que já não era dela, porque quando você desvia o foco da vida, da sua felicidade e foca somente no trabalho, você deixa de viver, né? Você passa a ser um produtor apenas e não um ente sobre que vive, né? Agora me responde aqui uma coisa. Como provar que ali naquele trabalho me foi causado tudo isso?
Bom, a síndrome de burnout, normalmente, ela é diagnosticada por um psiquiatra ou por um psicoterapeuta. Ele, durante as sessões de terapia, vai averiguar se essa síndrome foi causada por esses fatores que eu falei, a falta de reconhecimento do empregador, um sentimento de isolamento dentro da empresa. Né? Sim, aí quando entra no processo de assédio moral, que também pode causar sim a síndrome de burnout, se houver assédio pessoal ao trabalhador, testemunhas, gravações, aí você faz a prova. Só que existe diferença entre o assédio moral e realmente fatores de estresse naturais da relação de trabalho. Mas que, claro, nem todos precisam de ser mantidos. Por exemplo, com hábitos simples, o empregador torna a sua empresa muito melhor, um ambiente saudável, elogiando os empregados. Gente, ó, parabéns, essa produção atingiu minhas expectativas. Ou então mudando a forma de falar, ó, gente, precisamos melhorar, vamos lá, eu confio em vocês, né? O empregador cultivar no sentimento dos seus empregados a necessidade de trabalharem em conjunto, em equipe, de que um precisa do outro para que tudo seja perfeito. São práticas simples e que mudam até a energia do ambiente de trabalho. Aqui, e as pessoas começam a querer o melhor do outro. Isso. Não é verdade? Agora, quando a gente fala disso, gente, é uma coisa tão interessante. Fico pensando eu, sabe o quê? Imagina o quanto que a família sofre com essa pessoa que está sendo humilhada, que não está sendo reconhecida. E aí você fala bem assim, bom, aonde que entra o advogado nisso? O que ele vai poder fazer? Como que ele vai poder dar um up para falar, vem cá, nós temos que fazer assim, assim, assim. Aonde que entra o advogado nisso? Olha, a síndrome de burnout diagnosticada em estado grave, o empregado ele tem direito ao afastamento previdenciário. Olha isso, presta atenção até agora, hein? a aposentadoria por invalidez, se não tiver perspectiva de recuperação. Claro que ninguém deseja que uma pessoa chegue a esse ponto, mas é comum. Hoje, 1 a cada 3 trabalhadores sofrem síndrome de burnout. Nossa, eu ia perguntar isso agora, doutora. Nós temos muito isso, porque quando a gente fala sobre esses assuntos, parece que a pessoa está do lado de lá e fala assim, isso nem existe, isso não acontece. Tanto temos que a Organização Mundial de Saúde incluiu a síndrome de burnout no CID, né, no Cadastro Internacional de Doenças, CID-11. A partir de 2020, provavelmente o CID-11 vai sofrer uma mudança na sua redação para incluir a síndrome de burnout no rol de doenças. Ele não está classificado como uma doença lá, mas já está constando no CID. Olha só que bacana isso. Por isso que a gente traz aqui pessoas capacitadas para informar esses detalhes para a gente, porque às vezes você nem sabe, você está sofrendo, está passando por isso e nem sabe do que está acontecendo, né? A gente vai para o intervalo, já já nós estaremos de volta e aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso que ela acabou falando um pouquinho aqui, a legalidade. O que o trabalhador tem direito quando ele descobre essa síndrome? Vou perder o emprego, aí como é que eu vou sustentar minha família? Enfim, já já nós estaremos de volta e ela vai falar sobre tudo isso. De volta, nós estamos aqui com a doutora Elisa Tomás e a gente está falando sobre a síndrome de burnout, que é uma síndrome que acomete a todos os trabalhadores por conta do estresse. Enfim, são N coisas, mas nós vamos direcionar a falar isso agora. Quais são os direitos que o trabalhador tem quando ele adquire, porque é uma síndrome adquirida, né, doutora? Então fala aí um pouquinho pra gente sobre esses dois direitos. Bom, o trabalhador percebeu que ele sofre da síndrome, só para lembrar, né? É uma pessoa que se isolou do mundo, que está vivendo em função do trabalho. É uma pessoa que chegou num ponto de agressividade, insatisfação pessoal, impaciência, ansiedade, sensação de falta de ar, palpitação, ataque cardíaco.
e até evoluindo. Nossa, é muita coisa, doutora. Sim, evoluindo para quadros de perda da vontade de viver, perda da vontade de trabalhar, perda do sentido de tudo que faz, de tudo que viveu, de tudo que tem, né? Que aí chega ao estado de realmente uma depressão. Quando o trabalhador está nessas condições, primeiro, procure um psiquiatra ou um psicoterapeuta. Fez o diagnóstico, o próprio profissional vai verificar se você precisa de um afastamento ou não. Diagnosticou a necessidade de afastamento do trabalho para recuperar a saúde psíquica, você deve, trabalhador, apresentar este laudo à empresa que vai fazer o agendamento previdenciário. Você pode direto se encaminhar ao INSS independente de um profissional. Fez a perícia, constatou a necessidade de afastamento, confirmou a incapacidade para o trabalho, então o próprio INSS vai falar: reconheço o benefício por 3 meses, por 6 meses, ok, afastamento resolveu. Temporário. Isso aí, previdenciário. Tá. Ou então, não tem recuperação, não tem, realmente está no estágio avançado, grave, aposenta-se por invalidez, Tá, né? ok. Então, resolveu administrativamente, é dessa forma. Se não resolveu, se o INSS, após submeter o trabalhador a uma perícia, não reconhecer que ele tem o direito ao benefício, mas o trabalhador tem laudos que mostram que ele não tem capacidade de trabalho, então ele deve procurar um profissional, um advogado, para entrar com uma ação judicial contra o INSS, requerendo a concessão daquele benefício. Mas é necessário comprovar que ele realmente está inapto para o trabalho. Tá? Esse é o direito previdenciário do trabalhador. A síndrome de burnout, ela tem natureza relacionada ao trabalho, ela surge por causa do trabalho. Sendo uma doença do trabalho, também tem direito à estabilidade no emprego. Olha tá? isso. Afastou-se por mais de 15 dias, retornou ao trabalho, tem direito à estabilidade no emprego. Se estiver relacionada o nascimento da síndrome a um assédio moral, comprovado o assédio moral, tem direito a dano moral. Então, tudo, é claro, precisa de ser analisado caso a caso para ver qual é o quadro daquele trabalhador, qual é o direito que ele realmente tem. Você tinha falado no primeiro bloco sobre o crescimento dessa síndrome no Brasil. Fala pra gente, porque às vezes eu fico assim, gente, olha, será que as pessoas chegam a esse ponto? Fala, doutora. É muito comum os trabalhadores chegarem a esse ponto porque eles entram no quadro de síndrome sem perceber, né? Eles começam com uma simples produção, então você não percebe que você está entrando, você já entrou na síndrome, né? E aí, quando você chega no grau de irritabilidade, as pessoas percebem, mas você não percebe. Agora, o trabalhador que está dentro desse quadro precisa de se atentar para não evoluir. Eu vou falar um pouquinho como, se você está hoje nessa realidade, como que você pode fazer para não continuar evoluindo e até reverter o grau dessa síndrome. É uma síndrome que ela é adquirida por estresse no ambiente de trabalho. Como então não ter esta síndrome? Como o empregador e o empregado podem combater? O empregador pode, como eu falei, valorizando seus empregados, incentivando seus empregados a trabalharem em equipe, conscientizando os seus empregados de que eles precisam... Proporcionando a eles algo mais humano. Bem-estar no ambiente de trabalho, né? Respeitando os intervalos entre a jornada, permitindo um intervalo de lanche entre o almoço e o horário de saída, ou entre a manhã e o horário de almoço, né? Para aquele trabalhador dar uma desligada. E o trabalhador também tem responsabilidade, porque ele precisa de conviver em família, se socializar após o ambiente de trabalho, se relacionar bem com os colegas de trabalho. Quer dizer que ele também tem que cumprir a parte dele. Tem que cumprir a parte dele, né? Se relacionar bem com os colegas de trabalho, ver que ele não está ali como uma máquina, né? Que tem pessoas ao redor. Então, quando é o momento de descanso ali dentro da empresa, conversar, jogar um baralho, tirar da cabeça aquela necessidade de produção, praticar sair esporte dessa coisa estressante nos momentos de intervalo. Entendi. Né? É importante. Doutora, eu gostaria assim, muito que as pessoas que estão nos assistindo, elas entendessem o quanto isso prejudica não só a ele, mas a toda a família. Imagine você receber uma pessoa com essa síndrome dentro de casa após o trabalho. Você tinha até feito a pergunta, né? Hoje
Na verdade, essa pesquisa foi feita pela OMS em 2012, mas não teve um outro resultado mais atualizado. Então, né, a OMS constatou que a cada 3 trabalhadores, um sofre dessa síndrome. E é claro que um trabalhador sofre, mas a família inteira sofre. Com certeza. Por quê? Porque você tem dentro da sua casa uma pessoa que não participa da relação familiar por motivo psíquico. Não é porque ela quer, ou porque ela é irritada, ou... Tem pessoas que adquirem até vícios por causa da síndrome. Daqui a uns anos, como é que vai ser isso se não tratar, hein, doutora? Se não tomar uma providência? Existe um estudo da OMS que a síndrome de burnout, ela chega a ocupar o primeiro lugar nas doenças, no índice das doenças que causam afastamento do trabalho. Olha Entendeu? isso. Então, até preocupada com isso, a OMS incluiu no Cadastro Internacional de Doenças a síndrome de burnout como um fenômeno relacionado ao trabalho, justificador do afastamento. Eu queria te agradecer muito, foi um prazer ter você aqui. Fala muito Prazer bem é meu. ela, né? Tão bom a gente Obrigada. trazer uma pessoa assim que fala muito bem. E olha, doutora, você me deu uma ideia. Eu vou trazer uma psicóloga aqui ou um psiquiatra para poder falar da doença, para a gente poder, né, ver como é que Com é isso, o que, que certeza. pode ser feito, o que, que não pode ser feito, Legal, ok? muito bom. Grande beijo, fica com Deus. Obrigada. Olha só, nós vamos agora para o intervalo e depois tem uma culinária, vai acabar com a nossa raça. Já já nós estaremos de volta, não saia daí.